Foram 3 corridas que representaram um começo de temporada quase perfeito para Charles Leclerc, mas o erro de Imola é grave e tem condições de se mostrar causa de prejuízo grande no futuro. É um erro de principiante na luta pelo título ou simplesmente fruto da maior falha do monegasco, a afobação? Foi assunto no Paddock GP da semana. Charles Leclerc deu demonstração de imperfeição ao cometer o primeiro erro capital na temporada 2022. O monegasco era o terceiro colocado no GP da Emília-Romanha quando rodou na variante alta e tocou a asa dianteira no muro. Ele caiu para a 8ª colocação após o pit stop, mas recuperou posições ultrapassando Yuki Tsunoda e Sebastian Vettel, finalizando a prova em sexto, mas vendo a vantagem para Verstappen cair para 27 pontos. Ô Guima, me responde uma coisinha. O Leclerc teve um erro de principiante, e entenda principiante, o principiante que está na luta pelo título? Sim, foi um erro muito grave, sério, que pode ter consequências mais para frente, e é fruto daquela afobação que de vez em quando toma conta de todo o ser do Charles Leclerc, que tá na primeira, né, que se encontra na primeira temporada dele, em que realmente ele tem um carro forte, realmente tem uma chance de disputar o título. Desse ponto de vista é compreensível também, porque ele tem trajetórias diferentes do Verstappen, né? O Verstappen teve mais tempo para se preparar, digamos assim, para uma luta de título, como foi o que aconteceu com o Hamilton. Então, ele passou algumas temporadas ali vencendo a Mercedes, tentando algumas coisas, e que o Leclerc não esteve, né? Praticamente foi uma meia temporada para o Leclerc, quando ele entra na Ferrari, e 2020 e 2021 foram temporadas terríveis para a Ferrari, né? Então, ainda que o Leclerc teve algum brilho ali em pole position ou coisas assim, mas nada muito mais incisivo do que isso, né? E nesse ano não, nesse ano realmente é o ano de disputar o título, é o ano de você ter consistência, de você errar, de você não errar, coisas desse tipo. Então, assim, eu ainda coloco, sabe, assim, foi sério, foi grave, mas ainda tem essa questão de criar uma casquinha maior aí nessa disputa do título, mas que, sem dúvida, pode, no futuro, trazer algumas consequências, né? Se uma coisa que a temporada passada ensinou, e não só para quem esteve envolvido na disputa do título, é de que você não pode jogar fora os pontos, nunca. Né? Então você vê, o Hamilton aí mesmo em Imola, né, ano passado, teve aquela escapada, voltou, contou, né, com a sorte, com a bandeira vermelha e tal, e chegou em segundo, né? Então, assim, você tem coisas nesse sentido. Ou aquele erro que o Hamilton tem em Baku, né, com o botão, que custou muito caro no final. Foi um erro bobo, muito bobo, né? E que no final, se ele tivesse vencido aquela corrida, ele não tinha perdido o título mundial, muito provavelmente. Então, assim, tem que ficar atento a essas coisas, né? Mas, assim, de toda forma, foi muito resultado dessa afobação que a gente já tinha falado aqui algumas vezes, que é o ponto fraco do Leclerc, né? Em muitos momentos ele vê que pode conseguir alguma coisa muito rapidamente e quer a qualquer custo. E foi o que aconteceu nesse final de semana, né? Ele podia ter ficado quietinho lá com o terceiro lugar e tudo mais, mas quando ele percebe que não vai ter como disputar mais, né? Ou vai ter que arriscar demais, vamos parar, vamos tentar a volta mais rápida. Aí tem a Ferrari, que eu acho que a Ferrari também errou no momento que ela chama o Leclerc. Acho que ela devia ter esperado um pouco mais para chamar o Leclerc ali no final, né? Porque ele perde muito tempo, volta atrás do Lando Norris. Então o momento da Ferrari também foi ruim naquela hora de fazer o pit stop, né? E depois ele vai com toda a sede ao pote ali e acaba se lascando, né? Com essa pequena voada. Ainda deu sorte, né, de poder de voltar e conseguir se recuperar e ainda chegar na sexta colocação. Mas, sem dúvida, é um aviso, né, e um sinal de alerta que liga lá. Totalmente fruto da afobação que ele tem em alguns momentos.
Gá, eu gosto sempre de usar aquele exemplo do GP da Áustria e depois do GP da Inglaterra na sequência, que a gente sempre fala que ele perdeu aquele GP da Áustria, mas que no GP da Inglaterra ele jamais deixaria o Verstappen ficar à frente dele, e foi o que aconteceu. A gente pode concordar que ele é afobado. Ao mesmo tempo, a gente pode concordar que ele aprende rápido e como ele se desdobrou desde então no domingo, falando assim, cara, não vai mais acontecer, não vai mais acontecer. Eu te pergunto, não vai mais acontecer? Não sei. Eu acho que o Leclerc tem créditos, muitos créditos, e que ele faz uma ótima temporada até agora. Ele está carregando esse ótimo carro da Ferrari à disputa pelo título, à liderança do campeonato até esse momento. Mas eu acho, e acho que a gente tem que relativizar o fato, justamente pelo que a Eve falou. É a primeira vez do Leclerc disputando o título, e ele não tem experiência quase que nem de brigar por vitórias. São poucas as corridas em que ele brigou por vitória na carreira dele. Para um cara que está na 5ª temporada dele na Fórmula 1, a experiência dele andando na frente é muito curta, é muito pequena. E você saltar de uma experiência de cara que ano passado não brigava nem por vitória, esse ano brigar por título, é uma diferença muito grande. Ele está num palco diferente, ele está sob uma pressão que ele nunca esteve, né? Pelo menos não na Fórmula 1. E ele está enfrentando o atual campeão do mundo. É claro que não é igual o Verstappen ter enfrentado um heptacampeão, mas o Leclerc, na realidade do Leclerc, é tão difícil quanto, né? Porque o Verstappen estava muito mais pronto para enfrentar o heptacampeão do que o Leclerc está para enfrentar o campeão. O Leclerc não passou todos os estágios para chegar na disputa pelo título como o Verstappen passou, né? Agora, dito isso tudo, foi um erro bobo. Foi um erro que não pode cometer. Ele deu muita sorte, porque o carro saiu voando daquele jeito. Bater daquele jeito, ele ter conseguido voltar, ele deu muita sorte, porque era para ter abandonado ali mesmo, chamado safety car, coisa e tal. Também acho que a Ferrari errou no momento da parada, podia ter esperado mais umas 3 voltas, até o Leclerc fala no rádio, né? Esses pneus macios não vão durar, né? E talvez não durassem, a gente não viu, né? Porque ele trocou assim que ele bateu. E acho até que a Red Bull se precipitou quando chamou o Pérez também, porque meio que jogou o Pérez no leão ali, né? Tipo, tirou o cara do segundo lugar tranquilo, em tese, porque eu acho que o Leclerc ia ficar sem pneu no final, e jogou o Leclerc para cima do Pérez ali na parte final da corrida, inclusive levando ao erro do Leclerc, né? Então, talvez a Red Bull tenha se precipitado, mas essa parada levou o Leclerc a cometer o erro que ele cometeu. Agora, eu chamo a atenção para uma coisa. Quando o Leclerc foi atrás da volta rápida na última corrida, quando ele já tinha volta rápida, muita gente brincou, né? E falou, olha como ele é, hein? Arrojado, olha que divertido, ele não vai tirar o pé nunca. Mas agora, né, esse arrojo demais, essa agressividade demais, custou muitos pontos para a Ferrari. Por pouco não custou a corrida inteira. Então, o que era engraçado semana retrasada, hoje é um sinal de alerta. E por mais que a Ferrari publicamente diga que ela apoiou o Leclerc ter sido arrojado do jeito que ele foi e bateu, vida que segue, se acontecer de novo, a Ferrari não vai reagir assim, né? Então eu imagino que internamente a reação não tenha sido essa. Mas externamente ela faz bem em blindar o piloto dela. Guima e Gá, vocês entendem que o Leclerc tenha sido maduro o suficiente na Arábia Saudita? Foi, certo? Ele foi imaturo nesse domingo, certo? Ele pode ter sido imaturo porque o adversário na cabeça dele não era o Verstappen? Vocês chegaram a pensar nisso? Não pensei nisso exatamente, mas eu coloquei mais uma questão da casa, sabe? Assim, o autódromo estava cheio, né? Os caras estavam correndo em casa, então, assim, uma grande cobrança ali num ano que a Ferrari tem o melhor carro do grid, vai. Sabe, então eu acho que esse fator pode ter pesado mais do que o fato de ser o Pérez e não o Verstappen. Acho que tem todo um ambiente ali, porque, né, desde o começo da semana se fala sobre essa prova, sobre a Ferrari, sobre o Leclerc. O Leclerc tem um grande respeito da torcida, né? Ele conquistou esse lugar de ídolo já, então, assim,
tão precoce, mas ele tem esse título. E então, assim, você tá com saudade dele, não passou no domingo, Evelyn? Pois é, eu também achei estranho ele não ter passado no domingo, mas tá aí, essa desgraça. É uma desgraça. Mas eu assim, eu não sei, eu acho que eu preciso pensar um pouquinho mais, mas assim, o que me vem à cabeça primeiro é o fato de você jogar em casa, né? Você jogar em casa e tá levando um chocolate ali e tentar, de repente, se recuperar em algum momento, fazer alguma coisa para capitalizar, né? Para tentar tirar alguma vantagem daquela situação. Eu também não tinha pensado nisso. Acho que pode ter interferido um pouco, mas eu acharia mais se o acidente tivesse sido direto com o Pérez, sabe? Uma dividida de curva, não propriamente uma perseguição, né? Porque eu acho que uma perseguição seria o mesmo cenário se ele estivesse perseguindo o Verstappen, né? Não consigo dizer, por exemplo, que o Leclerc não respeitou o Pérez na disputa, por exemplo. Eu acho que ele estava tentando tirar tudo ali do carro. E eu vejo muito mais como um pequeno desespero por ficar em terceiro do que propriamente ser o Pérez na disputa. Até porque o Leclerc já tem aprendido que com o Pérez o buraco é mais embaixo, né? Se com o Verstappen não alivia, o Pérez, além de não aliviar, ele é traiçoeiro, né? O Pérez defende que é uma coisa absurda, assim. Então, não dá para dizer que é mais fácil você ultrapassar o Pérez do que ultrapassar o Verstappen. Eu acho que o Hamilton viu isso esse ano passado e o Leclerc já está vendo esse ano. E aí, o que vai acontecer com Leclerc? Responda nos comentários. E se você ainda não fez a inscrição aqui no canal, a hora é essa. Acione o sininho e deixe seu like.